Isto. Tá bom. Obrigado. 22:31 diz assim, você abriu? Quando possível, sempre que vier ao culto, traga a sua Bíblia de papel. Amém? É bom andar com a Bíblia de papel. Só que tem uma coisa, ela vai denunciar você. Bíblia de papel denuncia crente. Não quer dizer muita coisa, mas denuncia. 22:31 diz assim: depois Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado em nome de Jesus. Senhor, ministra nesse lugar um ambiente de paz. Faz desse lugar um ambiente de glória. E nos conceda, Senhor, entendimento, discernimento. E a cada um segundo a sua necessidade. Não somente naquilo que veio buscar, mas naquilo que o Senhor vê que cada um realmente precisa. Pois o Senhor é aquele que conhece o nosso coração. E o Senhor é aquele que também conhece as nossas verdadeiras necessidades. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho algumas coisas no meu coração e eu quero partilhar com você aqui hoje. Amém? Eu vou pegando meio solto, meio por parte, assim na minha ordem, meio louca. Mas uma coisa importante que eu vejo, talvez você vai ver outras coisas aqui que eu não vou falar. Isso é legal, se você puder anotar, chegue em casa e anote tudo que Deus te dê. Mas eu quero falar aquilo que Deus deu para mim. E uma das coisas que eu acho que é importante para nós quem? Para os pais, maridos, líderes, pessoas que são referências em algum lugar, e todo mundo é referência. Se não for em algum lugar na rua, pelo menos dentro da sua própria casa. Então não tem como fugir, irmãos. Eu aprendo é bom, mas aprender é melhor ainda. Eu aprendo que ser um intercessor faz parte de um líder, de um sacerdote maduro. Maduro? Sim, porque todos são sacerdotes. Todos são, mas nem todos exercitam o seu sacerdócio. Todos são profetas, mas nem todos profetizam. Todos têm autoridade para curar, mas nem todos usam dessa autoridade dada pelo Cristo. Então é um processo de crescimento, é um processo de desenvolvimento. E ser um líder, um pai, um marido, um esposo, à medida que a gente vai alcançando a maturidade, aprender a agregar alguns valores, alguns atributos de Deus na nossa vida é interessante, é importante, é necessário. E a intercessão é uma delas. Você lembra de Abraão? Um homem experimentado por Deus. Ele era o intercessor de Ló, ou foi. Irmãos, intercessores carregam uma capacidade de intervir diante de Deus por alguém e salvar, sem estar no mesmo ambiente, sem estar no mesmo lugar geograficamente falando.
Porque para salvar você não precisa estar perto, você precisa se importar com alguém. Amar alguém é suficiente para isso. Não importa o lugar que a pessoa esteja, o importa é o que nós carregamos. E se temos a disposição no coração de abrir mão de um tempo das nossas vidas para orar por alguém. Eu tenho aprendido nisso. Deus tem gerado no meu coração um coração de intercessão. É um intercessor. Agora é fácil? Claro que não, a carne não quer. A gente mal ora por nós, quanto mais pelos outros. A gente quer, quando quer pedir para nós. E aí Deus fala, não, quero que tu peça pelo outro. Irmão, por isso que tem que ser um lugar de maturidade. Tem que ser algo que a gente possa ir agregando, desenvolvendo e estabelecendo, para que não se perca no caminho. Quer ver outro intercessor? Moisés. Moisés era um cara que volta e meia tinha que interceder pelo povo. Irmãos, Moisés andava na risca com Deus. O povo andava diferente de Moisés com Deus. E quem pagava era Moisés. Lá vou eu de novo. É por isso que intercessores têm que ter maturidade. Teve alguns momentos que Deus falou assim: Moisés, eu vou acabar com todo mundo e vou começar por você agora. Irmãos, quando Deus falou aquilo, imagina só. Não que Deus iria fazer, mas imagina se Moisés aceita. É como se Deus fosse quebrar uma aliança com Abraão. Porque ele falou para Abraão que ia ser pai de nações, pai de uma multidão. Aí agora ele diz assim, eu vou riscar todo mundo. Se ele risca todo mundo, ele corta Abraão e começa por Moisés. Não, pastor, não quebra não, porque Moisés é da linhagem. Não dá para riscar todo mundo. E o nosso Deus não é assim, a gente sabe. Ele não é que nem nós, que usa e joga fora. Usa quando não dá mais, joga fora. Os homens são assim, as pessoas são assim, as empresas são assim, algumas igrejas são assim, mas o nosso Deus não é assim. Glória a Deus, amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Isso, vai ficar melhor, eu tenho certeza. Então, irmãos, isso que eu estou falando para você, aqui para nós, é importante que líderes e sacerdotes agreguem a sua vida à intercessão, mas não por qualquer coisa, mas sim por aquilo que é essencial, por aquilo que é importante. Irmãos, por que Abraão intercedeu por Ló? Porque Deus revelou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Por que Moisés intercedia pelo povo? Porque teve momentos que Deus estava cansado do povo. Ou seja, se você vê que alguém está à risca de perder a sua vida, de jogar tudo para cima, de chutar o balde. Irmãos, a maioria das pessoas que estão fazendo isso não sabe o que estão fazendo. Mas talvez, um não sabe, mas o outro está vendo. Se você estiver vendo alguma coisa assim, interceda. Ame. Não fique parado. Não se alegre com a destruição do outro. Você não está refletindo Jesus assim. Você não está refletindo a semelhança do Cristo assim. E é a semelhança do Cristo muito mais do que aquilo que as pessoas veem. É no lugar que ninguém está vendo. Ou seja, é onde Deus testifica que você está se tornando parecido como Ele. Com Ele. É você ver pessoas que estão entrando num caminho. É como aquele pai. Quem é pai aqui? Levanta a mão aí. Aleluia. Quem é mãe? Mãe é mãe e pai, gente. Isso aí, nós somos tudo. Hoje não dá mais, né? Estão presos ainda naquele negócio. Não, a mãe lava a louça, lava a roupa, limpa a casa. O pai trabalha, vem para casa, traz comida, senta no sofá e vê TV. Não dá mais isso. Mudou. Todo mundo faz tudo, a gente tem que se ajudar. Não existe mais isso. O homem lava a louça, a mulher lava a louça. O homem joga bola, a mulher aplaude o homem jogando bola. Esposa de Deus essa. A minha.
pôde estar aqui hoje conosco. Vamos voltar aqui, o que é importante. Intercessores que não conseguem continuar a sua vida quando vê alguém ir para o buraco. Eles não conseguem, eles não dormem, eles não descansam. Pastor, é fácil interceder? Não. Duas coisas são importantes. Primeira, não é fácil se tornar um intercessor. A segunda, dependendo com quem você está lidando, pior ainda. Vai que agora você tem que interceder com alguém que te fez mal, que falou de você. Alguém que te feriu, alguém que pisou em você e disse que foi sem querer, e ter que interceder. Querido, se você quiser manifestar o amor e a bondade de Jesus, se você quiser ser um canal nas mãos de Deus, se você quiser manifestar a imagem de Cristo por meio da sua vida, você vai ter que abrir mão da sua imagem. Tem um slogan aí mundano que se encaixa aqui: imagem não é nada, sede é tudo. Se você não tiver sede e paixão por aquilo que Deus tem sede e ama, você não vai se colocar nesse lugar. Você não vai se colocar nessa brecha, você não vai fazer o que tem que ser feito. O rebelde era o povo, não era Moisés. Mas Deus sempre guarda alguém. Deus sempre deixa um remanescente no meio da multidão, no meio do povo, numa família. Eu costumo dizer assim, que em toda casa tem um Abraão. Como assim, pastor? O Abraão é aquele que Deus vai falar e ele vai crer. Ela vai crer. Às vezes é o jovem que é o Abraão. É o Abraão de Deus na família. Sempre tem alguém que vai acreditar no que Deus falou. Porque Deus não precisa que todo mundo acredite para salvar uma família. Ele precisa que alguém, um só, acredite no que Ele está falando. Às vezes eu vejo pessoas que, não, vamos lá, a minha esposa não quer, eu quero caminhar, ela não quer, daí eu não vou. Ela quer caminhar e o marido não quer, daí eu não vou. Não, alguém tem que caminhar. Deus precisa de um que se coloque na brecha. O Senhor precisa de um que diga, eis-me aqui. É um só, é uma voz. Uma voz é suficiente. Uma mão é suficiente. Dois braços um par de braços erguidos move montanhas, ganham batalhas. É o suficiente. Deus quer usar todos, mas para iniciar dá para ser um só. Então em toda casa tem um Abraão de Deus. Tem alguém que vai interceder, vai ter um intercessor. Talvez na sua casa, na sua família, alguém você não deu para discernir quem é essa pessoa, mas eu vou dizer, está lá, está aí junto com você. Talvez você não esteja vendo, talvez você esteja procurando e ainda não viu, porque é você. É que a gente tem uma mania, a gente tem muito disso, de procurar fora algo que Deus colocou dentro. E por que a gente tem isso? Porque quando a gente está doente, a gente vai na farmácia. Quando a gente está muito doente, a gente vai na UPA, vai no hospital. A gente sempre vai em algum lugar para buscar o recurso de cura. Ou seja, a gente não busca dentro de nós algo para sanar, para suprir, para resolver. A gente sempre busca em alguém, a gente chama alguém que a gente conhece. Eu estou com um problema aqui com meu filho, eu chamo alguém. Eu estou com um problema no meu casamento, eu chamo um casal. Não estou falando que não pode fazer isso, mas fique atento quando você começar a procurar em lugares e não achar. Não fique procurando muito, porque se você procurar, o diabo vai te mostrar. Então não procure em muitos lugares e nem muitas pessoas. Talvez aquilo que você esteja procurando na rua está dentro de você. Você está carregando e não sabe.
Você quer uma cura que está dentro de você e você não sabe. Você quer atrair a presença de Deus para a sua casa. O perfume está dentro de você e você não sabe. Porque você não quer quebrar. Irmãos, para o perfume exalar o lugar, o vidro vai ter que quebrar. Aí são situações diferentes. Uma coisa é quando o vaso tem que se quebrar para construir um vaso novo. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando tem que exalar algo que vai atrair a presença de Deus. Aí não tenha medo, meu irmão. Pode quebrar, porque vai atrair a presença dele. Amém? Amém? Vocês estão vivos aí? Amém? Glória. Ai, 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 Jesus. Nós vamos vencer hoje. Nós vamos vencer. Quero falar de outro ponto. Porque que é importante? Eu quero despertar em você um apetite espiritual, um desejo de se tornar um intercessor, de ter isso também na sua vida. A maioria de nós carrega algo muito parecido. A gente quer ter um recurso, um atributo, uma capacitação. Só que a gente não sabe como usar corretamente. A gente quer ter, mas nós não temos. Ou temos, mas não fomos despertados ainda para tal coisa. Por quê? Porque aquilo que é do céu tem propósito. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que é do céu tem propósito. Então se Deus vê o que ninguém vê. Se Ele vê que você carrega algo e você quer aquilo, Deus coloca nas minhas mãos, mas você não sabe dar destino para aquilo. Então um cuidado de Deus com a tua vida é não deixar você ter noção, ciência, é guardar a tua mente e o teu coração, para que você não usurpe da situação. Vou te dar um exemplo. Você sabia que um líder, um sacerdote, são pessoas que vê primeiro? Eles andam na frente. Um profeta também tem isso. Ele vê o que ninguém vê. Mas tem que ter um cuidado quando for colocar um dom desse na mão de uma pessoa. Porque se você não der propósito e destino, se você não usar os recursos do céu para servir o reino, para servir pessoas, para amar pessoas, para livrar pessoas, para salvar casamentos, salvar os jovens da droga, para servir alguém, então não vale a pena. Você vai usurpar o dom. E tem alguns até que ganham dinheiro com isso. Você vai usar para benefício próprio. Não, os recursos do reino não são para benefício próprio. Tudo que é do reino é para alguém. Pode estar na tua mão, mas é para a pessoa que está do teu lado. Vou repetir. Tudo que é do reino pode estar até nas tuas mãos, mas é para a pessoa que está ao seu lado. Não é eu. Não, eu tenho que morrer. É para o outro, é para o próximo. Às vezes a gente fala, eu ouço muito quando eu vou sentar com um casal, aconselhar um casal, são coisas, é espetacular, que experiência. Você senta e pergunta para o homem: paz, querido, tudo bem, como é que tá as coisas? Tudo bem, tudo certo, glória a Deus. Podemos ir, pastor? Daí perguntei: irmã, como é que tá? Primeiro ela dá uma olhada para ele, para ver se ela pode falar. Se ela entender que ela pode falar, quando ela começa a falar, eu já sei. Eu já ligo e já falo: Jô, vai demorar. A situação vai demorar. Aí a gente vê pessoas que dizem, homens falam: essa mulher não me obedece, pastor. E na Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa a mim. A mim não, ao homem. Só falta ele dizer assim, pastor, não fui eu que escolhi, está escrito, e é por isso que eu estou falando. Essa mulher não me obedece.
Sabe por que ela não te obedece, irmãos? Porque você não tem uma missão clara. A submissão é estar debaixo de uma missão. É alguém que já está fazendo alguma coisa, essa mulher é posta ao lado para desempenhar o mesmo papel que aquele homem já está executando para Deus, debaixo de um propósito no reino. Não é para fazer o que você quer fazer, não é para você mandar ela buscar água. Ela pode te amar e manifestar expressões de amor e carinho, fazendo todos esses mimos, mas não é para fazer a tua vontade, é fazer a vontade do Pai, a qual você mesmo, homem, já está submisso. Você entende isso? Isso é submissão. A submissão não é da mulher ao homem somente, é o homem que está submisso a Deus e a mulher está submissa ao homem, ou seja, ambos submissos a uma missão que vem do alto. Não tem a ver com a terra, tem a ver com o alto. É algo de Deus, não é algo terreno. Se você tentar pegar a sua esposa para colocar ela à força debaixo da tua missão terrena, carnal e pessoal, você vai matá-la. Outra coisa, sabe por que as mulheres têm uma dificuldade de ser submissas? Não justifica, tá, mulheres? Não tô ó. Sei que vocês estão rindo por trás da máscara aí. É que a gente esquece da parte que a mulher é submissa ao homem, a missão do homem. Mas o homem ama a mulher como Cristo amou a igreja. Ela se anima, né? Ele ama como Jesus amou. Irmãos, aqui a gente foi pego. Se ele ama como Jesus amou, significa ele perdoa como ele perdoou. Ele tem paciência como ele teve. Ele investe como ele investe. Ele investe como nós investimos, como ele investiu. Está entendendo? Por quê? Porque os céus caminham dessa forma. Os céus se desenvolvem dessa forma. Depois que o Senhor falou que haja luz, houve uma separação. Talvez é isso que falta, acender uma lâmpada, acender a candeia. Porque no momento que você for fazer isso, você vai ver, a luz da palavra, vai haver uma separação, ou seja, terra para um lado, céu para o outro. Nós precisamos disso, para o andamento, para o funcionamento do lar. Não, para o funcionamento da casa, porque nem toda casa é um lar. Tem uns que só tem casa, ainda não tem um lar. Porque um lar você tem que constituir com todos da família que moram juntos. Nem todos têm um lar. Talvez todos aqui tenham uma casa, glória a Deus por isso, mas nem todos têm um lar. Porque lar não tem a ver com o ambiente geográfico onde você mora, a rua que você mora, no número que você mora. Você pode estar debaixo de uma ponte com a sua família e ter um lar. Porque lar tem a ver com comunhão, com amor, com uma base sólida, com harmonia relacional. Então é essas coisas que o intercessor quando ele carrega isso, ele vê, ele olha, ele vê o que ninguém vê, ele sente o que ninguém está sentindo. Ele lembra de Elias. Elias se pôs a orar, ele se colocou num lugar de intercessão e começou a orar, e ele viu chuva dentro dele. Sinalizou chuva. Está entendendo? Elias estava na função, ele estava andando normal, e aí eles, opa, senti algo aqui. Deus, o que é isso aqui? Ah, Deus, é chuva. Vou me colocar num lugar de intercessão. A gente, quando quer ver chuva, a gente sai para a rua, né? Olha, esse vento é de chuva, a gente olha para o céu. Não, vê, irmãos, os sinais aí fora também nos servem, porque Jesus falou assim, olha para os lírios, olha para as aves. Eles não semeiam, não ceifam. Olha para eles e você vai ver. Agora olha para mim. Vocês são muito mais importantes. Eles não têm necessidade alguma.
Nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como os lírios. Mas você é mais importante. Tem coisas que Deus sinaliza do lado de fora. Agora tem coisas que Deus vai sinalizar somente do lado de dentro. Aí ele falou, Deus vai trazer chuva. Ele falou para o moço, vai lá, por favor, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá e vê se... Me traz o relatório do que tu vê. O moço foi lá 7 vezes e não viu. Ele foi 7 vezes e não viu o que Elias viu na primeira vez. Você está entendendo? Irmãos, a gente não pode carregar ou querer os atributos, os recursos de Deus só para mostrar, só para se aparecer. Tudo tem um propósito. Aquele moço não viu no vai e vem o que Elias viu na primeira vez que Deus falou aqui dentro. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deus está fazendo algo nesses dias nas famílias do Brasil. Amém? Não vou repetir porque você não entendeu. Deus está fazendo algo na nossa nação. Amém? Pastor, eu não estou vendo nada. Então vai lá e vê de novo. Pastor, mas eu não... Não, vai de novo. Não para. Já que você não está vendo, pelo menos te submete à palavra. Sabe o que fez aquele jovem ver algo? Foi a submissão à palavra. Ele se submeteu à missão que estava sobre Elias. Porque ele poderia ter falado assim, pô, já é a 4ª vez, vou de novo. Chama o Uber. Não dá para a gente ficar aqui esperando. Não, vai lá. Faz o que tem que ser feito. Se submete à palavra que está sendo liberada sobre a sua vida. Não importa se você está vendo ou se você não está vendo. Não queira ver fora de você algo que você não viu dentro de você ainda. Agora, se você quiser aprender a ver essas coisas, se submeta. Se você quer ter experiências sobrenaturais, se submeta com quem já está andando, com quem já está vendo alguma coisa. A carne não consegue ver a Deus. Se submeta, irmão. Isso vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai mudar o teu casamento. Você lembra de 2 Reis, capítulo 6, Elias e o moço? Acabe queria pegar, Eliseu. Acabe queria pegar, sempre chegava atrasado. Aí falaram, Eliseu está lá num lugar, numa casa, etc e tal. Cercaram todo mundo lá. O moço se acordou mais cedo, olhou. Estava tudo cercado, sitiado, rodeado. Ele falou, vou morrer. Aí Eliseu acorda, dá aquela espreguiçada, vê o moço ali atucanado. Ele fala, já é essa hora da manhã, meu filho, o que houve? Eliseu de repente está pensando, Deus, será que eu estou de folga hoje? Pescar? Ou tem trabalho para alguém? Para mim em algum lugar? Ele olha eu penso, né? Aquele menino atucanado, meu Deus, nervoso, vamos tomar café? Não, tu não está vendo o quê? Eles estavam rodeados. Isso está em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 14. Irmãos, essa passagem ela desenrola assim, Eliseu fez uma oração. Ele pediu, Pai, abre os olhos espirituais dele, para que ele veja o que realmente... Não. Pai,
abra os olhos espirituais, para que ele veja o que realmente está acontecendo nesse lugar. Irmãos, aquele lugar estava com carruagens de fogo, de anjos, um exército celestial. Aquilo ali aquietou a alma daquele moço. Sabe por que você está agitado? Porque você está vendo uma realidade, mas talvez a realidade que você está vendo não seja a verdade que Deus está falando. Porque a realidade é uma coisa, mas a verdade de Deus é outra. Eu me lembro que uma vez homens trouxeram uma mulher que foi pega em adultério. Adúltera. Jesus, essa mulher que estava em adultério foi pega em flagrante. A lei diz que tem que matar, tem que esquartejar. Eles estavam loucos para matar aquela mulher. Meu Deus, também pegar Jesus. O homem. Mas olha só, aquilo que aqueles homens falaram, era mentira ou era verdade? Quem conhece a passagem? Era mentira ou era verdade? A mulher estava ou não estava praticando o adultério? Sim ou não? Sim ou não? Era verdade. Eles não estavam mentindo. Por mais que eles quisessem armar uma tocaia, uma cilada, eles não estavam mentindo, então era verdade. O problema é que se você quiser usar a verdade com a mente terrena, você vai usar a verdade para matar pessoas. Aí eles pegaram aquela verdade e trouxeram eles pegaram a verdade da terra e colocaram diante da verdade do céu. E aí se aprendeu naquele dia que a verdade do homem ele conduz para a morte, mas a verdade de Deus usa para a vida. É como se Jesus falasse: é verdade que ela estava adulterando. Agora a outra verdade é: quem está habilitado, liberado, qualificado para cumprir o juízo que tem que ser dado sobre a vida dela. Eu quero saber dessa verdade. Aí os homens olharam para si e viram que todos tinham pecado. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, quem é que carrega no seu coração uma verdade incorruptível, a ponto de praticar juízo para quem tem que ser praticado? Todo mundo largou a pedra, irmão, porque aquele que carrega, aquele que é a própria verdade, não veio para matar, mas para salvar. Então não use as verdades com debaixo de uma mentalidade terrena. Você vai matar pessoas, você vai ferir pessoas. Use a verdade debaixo de um entendimento, de uma mente de Cristo, uma mentalidade espiritual conduzida pelo Espírito Santo. Deus vai te usar para salvar pessoas, salvar casamentos, ajudar homens, ajudar mulheres em situações que eles não conseguem, famílias destruídas. Deus quer te usar nisso, irmão. Se Deus está permitindo você ver alguma coisa na vida de alguém, não é para você trazer e expor para todo mundo. Não, é para você salvar. Você já viu, eu penso na reação de um cidadão e de um bombeiro quando chega num lugar e vê fogo. O cidadão, ele chega na casa e vai correndo para chamar alguém. O bombeiro, ele chega na casa e entra no fogo para salvar. É assim que nós somos. É isso que nós carregamos. E às vezes tem bombeiro que perde a vida para salvar os outros. Você carrega isso, nós carregamos isso. Isso foi nos dado pelo Senhor. Se nós começarmos a andar nessa praticidade, se nós estabelecermos essa movimentação, algo vai acontecer nessa nação, algo vai acontecer na cidade de Canoas.
Você não precisa de um copo d'água para ganhar uma bênção. Você já é a pessoa mais abençoada pelos céus, por Deus. Você não precisa fazer um voto, você precisa orar a Jesus. A pergunta não é, mas pastor, por que Deus não me deu? A pergunta não é por que Deus não te deu. A pergunta é, para que você quer isso? Porque se for em favor de alguém, Deus vai te dar. E você já tem a resposta nessa noite. Por que você ainda não tem? Porque você quer para gastar nos vossos deleites. É por isso que você não tem. É por isso que você ainda não está nessa posição. Porque você quer aparecer. Não, você é posto numa posição, mas a ideia é que você desapareça. É só Ele que pode aparecer. Porque daí Ele vai poder fazer o que Ele quer fazer, por meio de alguém que exerce uma autoridade na cidade, no governo, no estado, na nação. Alguém que não tenha medo de perder a cabeça. Alguém que vai carregar a mensagem completa. Sabe por que João Batista morreu? Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele nasceu com um encargo profético dentro de si. E o profeta, uma coisa que ele... Eu já ouvi falar que João deveria ter parado e seguido Jesus. Ele é profeta. Você vai pegar a Bíblia desde o início. Os profetas sempre denunciaram. Ele não, por mais que ele seguisse Jesus, ele não iria conseguir parar de denunciar, porque está dentro dele. O encargo profético denuncia, porque ele vê o que ninguém vê. Ele vê o que está vindo e diz: arrepende. Aí quando ele está caminhando, ele vê alguma coisa errada, ele está ali para corrigir o curso. Vai perder a cabeça, irmãos, porque ninguém quer ouvir, principalmente se tem autoridade, ninguém quer ouvir do outro, o outro falando que você está errado. Você não gosta de ouvir isso, que você tem que corrigir o seu curso. Aí quem tem condição manda cortar a cabeça, mas não tem a ver com isso. Que perdamos a cabeça. Não podemos perder aquilo que Deus colocou dentro de nós. É um encargo profético, apostólico, pastoral. É um encargo celestial. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E nessa brincadeira e nessa confusão, abrindo mão de uma coisa e de outra, a gente já se acostumou e nos perdemos. E agora a gente abre mão de princípios, negociamos valores. Antes era só uma coisa e outra, hoje não. Você já está trocando a sua esposa, você está trocando a sua família. Você se perdeu. E aí você vem hoje aqui. Os visitantes voltem, por favor. Porque eu fui lá, o pastor não pregou a bênção. Ele não botou a mão na minha cabeça e disse que ia acontecer. Eu vou te falar o que vai acontecer. Se não mudar de vida, você vai morrer. É para todos nós isso. Essa palavra é para nós. Não queira uma coisa que você é. O Senhor falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Se tu uma bênção. A gente quer uma coisa que Deus falou que nós seríamos. É para nós ser uma bênção. E a gente quer bênção da onde? Oh Jesus, a gente está esperando o quê? Da onde? É para nós ser uma bênção. É para os meus filhos achar que eu sou o melhor pai do mundo.
Ei, dois som. Ei, dois som. Ei, som. Arruma para mim aí. É para minha esposa ser a mulher mais feliz dessa terra. E eu, o marido, mais feliz também. Ei, você está entendendo? Ei, é assim que é para ser. E não é por causa daquilo que nós temos, do carro bom, da casa boa. Se tiver, melhor. Eu também gosto de coisa boa. Mas não é por aquilo que temos, é por aquilo que somos. É quem nós somos em Deus e aquilo que somos para o outro. Porque você só vai poder manifestar o que você é. Você pode andar aparentemente parecido com alguém, falar parecido com alguém, se movimentar parecido com alguém, mas quando estiver no dia da adversidade, você vai mostrar quem você é. No dia das lutas, no dia das fraquezas, nos dias de raiva, você vai sair para fora quem está escondido dentro de você. Pastor, mas às vezes eu tenho vontade de matar. Então eu tenho vontade de matar minha mulher. Já sentiu isso, pastor? Eu já. Mas nós não podemos matar. Porque Jesus falou, não é mais porque Jesus falou, é por aquilo que Ele transformou no meu coração. Então eu não tenho como impedir o sentimento de ver. Eu não posso me submeter ao sentimento, porque eu já não ando mais por sentimento. Eu não ando mais por vista. Eu ando por uma fé, por uma convicção em Deus. E quando eu alimento e quando eu cuido, quando eu sustento, quando eu guardo esta condição, isso me mantém saudável, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente falando. Nem todo mundo que está com alguma enfermidade é por causa da enfermidade em si. Tem muitas questões emocionais que estão estourando no corpo das pessoas, estoura no nosso corpo físico. O estresse que não é resolvido, as situações, os problemas mal resolvidos. Questões emocionais que estão empilhadas aqui, que não sabe nem por onde começar para limpar essa casa aqui dentro. Estoura na família, estoura na casa, no corpo físico. Mas por que empilhou? Por que ficou assim? Por causa que existe uma prioridade. Deus é um Deus de ordem, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É primeiro o Espírito, depois a alma, emoção e depois o corpo. É por isso que Jesus podia ficar sem comer 40 dias, mas não podia ficar um dia longe de Deus sem orar com Ele, por causa da prioridade. Você viu? Fisicamente falando, conseguia ficar até 40. Espiritualmente, não pode ficar um dia sem falar com o Pai, por causa da prioridade. Por causa da prioridade, por causa da intensidade, por causa da proporção, a necessidade. Cada um desses níveis nos impacta de forma diferente. É por isso que nós precisamos acender as lamparinas. Isso vai nos ajudar. Quem vem primeiro ajuda pessoas, vai ajudar a orientar. A pessoa vai decidir onde que ela quer viver. Mas talvez você vai poder dizer assim: não entre nesse lugar aí. Tá bonito na entrada, mas lá dentro não. Todo mundo já passou na Santos Ferreira ali, aqui no São Vicente. É bem bonito, né, na fachada. Mas quando entra lá dentro é um cemitério, não é um parque. Tem lugares que a fachada é muito bonita. Não entre nesses lugares, não se deixe levar por vista.
ande por uma palavra. Você tem uma palavra de Deus dentro de você, uma palavra de vida. Irmãos, tudo isso, talvez para chegar nesse ponto, que agora é o que eu quero falar da pregação. Agora. É o que Jesus falou. Você lembra do texto que nós lemos? O que Jesus falou? Pedro, Satanás queria te peneirar, mas eu vou rogar para que você não desfaleça. Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, eu supliquei em oração por vocês, Simão, para que a sua fé. Esse é o ponto da palavra que eu queria que você pegasse aqui nessa noite. Depois de tudo isso que eu falei, esse é o ponto. Jesus, como intercessor, que poderia nos interceder sobre várias coisas, ele diz: eu intercedi para que a vossa fé não desfaleça. Irmão, se Jesus intercedeu pela nossa fé, é que nós vamos precisar dela. Ela vai ser importante para nós. A fé. A fé, ela é muito importante para nós. Por quê? Porque a fé faz ver aquilo que os olhos não conseguem ver, naturalmente falando. Quantas vezes você foi fazer um negócio, você foi procurar um emprego, uma oportunidade de trabalho, uma situação e aparentemente deu tudo errado aqui dentro, aqui fora, mas você chegou em casa, você chorou, quando você aquietou a alma, Deus falou aqui dentro: eu vou fazer. E aí você viu aqui dentro. Cada vez que você abriu o olho, você estava tudo contrário, mas dentro de você tinha uma luz que se acendia, como se Deus falasse: eu vou fazer. A gente fica perguntando: mas como, se está tudo, olha lá. A gente quer apontar para as coisas, né? Para as pessoas. E Deus está falando: não olha para lá, olha para aquilo que eu estou falando dentro de você. Eu vou fazer. Isso é fé. É acreditar no que Ele falou dentro. Irmãos, alguém precisa acreditar no que Ele está fazendo fora? Deus está fazendo uma xícara. Não preciso muita coisa. Estou vendo aqui, ó. Não preciso de muito esforço para acreditar que aqui tem água. Eu preciso acreditar quando Ele diz que do meu interior fluirão rios de água viva. É isso que eu preciso acreditar. Porque talvez neste momento alguns de nós estejam quebrados, arrebentados. E Ele está falando: do teu interior eu farei fluir um rio de água. Mas eu estou terra seca. Mas não tem a ver com como você está. É o que eu estou para fazer nesses dias. Todo vale será aplanado. Todo vale será aplanado. E quando eu fizer essas coisas, agora vem uma instrução do muito que eu falei antes. Quando eu começar a fazer fora de você aquilo que eu estabeleci dentro de você, lembre-se disto: o que eu faço é para que você fortaleça outras pessoas. Não é somente para você. É em você, mas não só para você. Então, Pedro, quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. Duas coisas são importantes. Ele intercedeu pela fé, porque sem a fé não haveria conversão.
Porque conversão, ela não se dá de uma maneira única. A conversão, ela é processual. E para ser processual, ou seja, para você cumprir o propósito, cumprir o processo, você precisa estar caminhando com Deus. O que é caminhar com Deus? É acreditar no que Ele está falando. Ainda que a situação esteja difícil, caminho com Deus. Caminhar com Deus é acreditar no que Ele está falando hoje. Ainda que a situação esteja difícil, caminhar com Deus é acreditar no que Ele está falando hoje. Ainda que a situação esteja muito difícil, caminhar com Deus é acreditar no que Ele está falando, no que Ele falou que vai acontecer amanhã. Isso é fé. Isso vai te manter vivo e conectado na videira. A fé é para acreditar. Por que Jesus intercedeu por fé? Porque a fé é necessária para se aproximar de Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé e acreditam que Ele é um galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, como eu acredito que Deus é galardoador, fiel, isso me faz buscar a sua presença. E aí você começa a transicionar da terra para o céu. Transição da terra para o céu. Ao mesmo tempo que você transiciona da terra para o céu, existe uma transição que é, você começa a estabelecer na terra, por meio da forma, por meio do seu estilo de vida, você começa a estabelecer na terra os céus. Ou seja, você já não anda mais por visão aparente. Por quê? Porque não importa mais o que as pessoas falaram. O que importa é o que Deus falou. Tem pessoas que perderam o emprego porque ouviram mentiras, inverdades, boatos. Tem pessoas que deixaram seus casamentos, seus relacionamentos sofrer. Por quê? Porque alguém falou, uma voz de fora. Irmãos, toda vez que uma voz de fora veio e entrou num lugar de relação, estragou. No começo era Adão e Deus e tudo estava certo. Quando veio uma voz de fora, estragou tudo. Ei, Jesus! É ou não é, pastor Marcelo? Então o problema não é a voz de fora em si, é quando nós damos vazão a ela. Foi isso mesmo que Deus falou? Vocês vão morrer? Não, a verdade não é essa. A verdade é que o dia que tu comeres, tu vai ser igual a Ele. Tu vai conhecer o bem. Ei, irmãos, primeiro, Adão já era igual a Deus. Deus só estava botando para fora aquilo que Ele tinha botado todo para dentro, aos poucos. Já era igual. E se andasse na linha, o bem Ele já conhecia. O mal seria só uma teoria. Então o que importa para nós é o que Deus falou. E a gente quer saber de coisas que não nos diz respeito nesse tempo. Mas como é que é? Por que é? Por que a gente quer saber? Por causa do momento presente que nós vivemos. Agora deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção aqui, ei. No tempo presente do relacionamento entre Adão e Deus, Deus deu várias diretivas, instruções que eram necessárias para Adão. Mas tem uma coisa que Adão não falou, que Deus não falou para Adão. Deus falou a respeito do fruto do conhecimento da árvore da vida. Mas Deus não falou sobre a serpente. Adão provavelmente conheceu a serpente depois, mas Deus não falou. Ele não falou assim, ó, existe uma serpente que ela vai tentar, que papapá. Por que Deus não falou? Isso aqui você tem que pegar. Porque se você ficar no que Deus falou, não importa nada mais que está ao seu redor. Faz diferença ter serpente ou não ter? Se você ficar no que Deus falou?
Ia ser só uma informação. Então tem informações que nem precisa, nós nem precisamos ter. Se nós ficarmos no que Deus falou. E aí você quer saber se vai dar certo ali na frente. Você quer saber se essa é a igreja para você congregar. Você quer saber se esse é o trabalho para você trabalhar. Você quer saber se essa é a mulher. Os jovens querem saber. Alguns não, mas alguns querem saber se essa é a mulher para casar. Querem saber. Querem saber. Irmão, se essa curiosidade não existisse dentro do ser humano, as cartomantes, búzios, tarô, tudo já tinha fechado. Por que elas existem? Porque o homem, ele quer saber sobre o futuro. É nós que sustentamos essas pessoas. Agora a gente quer saber de coisas que o próprio Deus fala. Ah, pastor. Não, gente. A diferença é que Deus fala, mas nem sempre o que Deus fala é o que eu quero saber nesses dias. Uma coisa é o que Deus quer falar, outra coisa é o que eu quero saber. Irmãos, não dá mais tempo para a gente andar assim com Deus. Se Deus está dando uma direção nesses dias, é porque isso vai ser importante para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Ah, mas eu quero saber. Não é tão importante. Se fosse, Deus teria falado, Deus teria revelado. Você não precisa ir em lugar nenhum. Você não precisa fazer nada. Se Deus quiser falar, Ele fala dentro de você. É assim que Deus faz. Então preste atenção naquilo que Deus falou hoje, porque isso vai ser necessário. Isso vai ser importante. O que Deus falou hoje. E isso vai ser importante para você. Você está preocupado com outras coisas sobre o amanhã, mas o importante é o que Deus falou hoje. Porque talvez é isso que vai te manter vivo. Tu nem sabe se vai estar vivo amanhã. Então pega o que Deus está falando hoje para você. Porque o que Deus está falando hoje para você é o que vai gerar uma robustez espiritual, que vai nos ajudar no que está por vir amanhã. Talvez Deus esteja falando hoje o que Ele está falando, porque ainda nós não estamos condicionados, ou seja, não temos uma condição de suportar a aflição que virá amanhã. Então presta atenção no que Ele está falando hoje. E deixa para cada dia, já que tem o seu mal, irmãos, deixa para amanhã. Te agarra em Jesus hoje. Ele está falando hoje. Agora eu sei que biblicamente falando tem duas coisas que ele sempre fala: o que é necessário, e outra revelação é sobre o propósito. Isaías 46, para terminar, abra comigo. Bota aí no telão aqui. Isaías 46, 9. Quero te mostrar uma coisa. O pessoal já mandou carta. Aqui eu saí da transmissão. Aqui eu entrei na transmissão. É isso, às vezes a gente tem que sair da transmissão. Pô, não te vi mais. Eu saí da transmissão. Às vezes é assim. Pastor, como é que se vence uma guerra? Deixa eu te falar. Vou te falar uma tática. Um recurso que também se usa em guerra, numa luta. Esse é o que menos a gente gosta. Acessa, usa. Você sabia que numa luta, suportar te ajuda a vencer batalhas? Às vezes a gente tem que aprender a suportar. Ah, mas está difícil, está pesado. Ei, suportar vai te ajudar a vencer as suas adversidades. Suporte. Mas eu não vou conseguir, eu não tenho força. Mas a Bíblia não diz para te ter força, ela diz para te ter bom ânimo. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esse é o problema, a falta de entendimento. A gente quer ter força, a gente quer ter recurso, e Jesus falou: não, filho,
Só tem de bom ânimo. Agora, aquilo que ele falou para nós termos, você não vai encontrar em nenhum lugar. Nas universidades, no mercado, na rua. Por quê? Porque bom ânimo é algo que só pode ser dado dentro. Ou seja, se você não conseguir extrair do Espírito, você não vai encontrar lugar nenhum. Porque se o Espírito Santo não gerar animosidade, ânimo dentro de você, nada vai gerar nessa vida. E tudo é temporário. Tudo? Não, quase tudo. As palavras que ele liberou jamais passarão. Então pegue o que ele está falando, porque isso é que é eterno. Isso é o que verdadeiramente vale. Lembre-se dessas... Cadê meu suporte? Que? Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Deixa aí. Deixa eu falar para você. Quando Deus fala 2 vezes a respeito de si mesmo, presta atenção, para tudo. Ele está falando assim, ó. Olha para mim. Quero te falar algo a respeito da minha pessoa. Aí ele começa a escrever, falar: eu sou Deus e não há outro. Aí você fica pensando, Deus está falando dele mesmo, para quê? E ele diz: eu sou Deus e não há outro Deus semelhante a mim. Agora ele vai explicar por que não existe Deus semelhante a ele. Ele vai explicar no complemento aqui. 10. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Já está te animando, né? Tem gente que está rindo, os olhos riem, né? Os olhos sorriem, eu estou vendo vocês. E digo: o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo que me agrada. Agora presta atenção, irmão. Ele explicou por que não há ninguém igual a ele. O que ele está falando? Ele está falando assim, ó. É como se ele dissesse: sabe por que não existe outro Deus igual a mim? A diferença da minha pessoa para os demais é: aqui é o começo, aqui é o fim. Aqui é o começo, amém? Aqui é o fim. Vem cá, Éder Sérgio, vem cá. Rápido, rápido. Tempo. Por favor. Vou usar um exemplo aqui. Fica aqui. Sérios. Éder, fica lá. Aqui é o começo. Aqui é o fim. Um dia, vou usar um exemplo de uma particularidade da vida de todos nós. Um dia, esse rapaz foi um jovem. Ele é um jovem. E quando ele conheceu Jesus, mas não só quando conheceu Jesus, dentro de si tinha um plano, um propósito, que num primeiro momento estava nublado, estava meio nebuloso, não estava fácil de enxergar. Mas ao caminhar com Deus, ele entendeu que faz parte do propósito de Deus, família. Então despertou no coração dele casamento. A pergunta é: quando que eu vou casar e com quem? Quando você não anda na linha, quando você não está conectado, ligado, você entra em lugares que não era para você entrar. Você sabe do que eu estou falando. Você toca onde não é para tocar, você come o que não era para comer. Por quê? Porque você não está debaixo de uma palavra, não porque você não tem, é que você quer fazer o desejo do teu coração, e você não quer fazer o desejo do coração do Pai. É 2 desejos e uma vontade.
Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a sua vontade. Então, até que você entenda que melhor para você, para mim, para nós, é fazer a vontade do Pai, o que a gente vai fazendo, gente? A gente vai fazendo a nossa vontade. E cada vez que a gente faz a nossa vontade, a gente se dá mal. Mas quando o nosso coração começa a se aproximar de Jesus, e dentro de nós ainda continua latente tudo aquilo que Deus colocou dentro do homem e da mulher. Família. Quando você baixa a guarda, para de lutar com Deus. Na verdade você não para, você já está derrotado, né? As situações te venceu. E a gente diz que a gente se entregou. Na verdade a gente perdeu a batalha. Aí quando ele está bem quebrado, a gente diz assim, tá, fala Jesus que eu vou fazer. Como se estivesse se entregando a Ele. Aí ele começa a reconstruir o vaso. E aí ele começa a manifestar, deixar evidente os seus atributos de Deus. E tudo aquilo que Ele pode fazer, e tudo aquilo que Ele é. E uma das coisas é o que nós lemos ali, que Ele é um Deus que anuncia o fim no começo. Aí chega um momento da vida que você não tem condição para casar, você não tem dinheiro para sustentar, você não tem vários recursos necessários para você entrar nesse compromisso de aliança e responsabilidade. Mas isso não impede de Deus falar com você. Talvez você não tenha estrutura de assumir aquilo que Deus tem para você, mas não impede de Deus falar para você. Aí você está lá no começo dessa caminhada. E um dia Deus pega e diz, Éder, filho, sobre casamento, estou falando para que você se prepare, é o começo, mas lá está o teu final. Lá é o teu alvo. É lá que eu quero te levar. Mas Deus, por que tu já não me joga lá hoje? Não me dá ela hoje? Não. Você não tem ainda estrutura espiritual, emocional e física. Então você precisa caminhar com Deus para desenvolver fé. Porque cada vez que você caminha com Deus, você tem experiências com Deus. Cada vez que você desenvolve, você exerce fé, você se aproxima de Deus. Quando uma pessoa caminha com Deus, essa pessoa ela acredita em tudo que Deus fala. Às vezes Deus falou algo e nós acreditamos no começo, mas tem coisas que nos tiram do caminho. E agora a gente pensa, está tudo perdido, e Deus fala, calma. Continue acreditando no que eu falei lá no início, porque Deus não fica mudando de palavra, é a mesma palavra. Continue caminhando e continue acreditando. Continue caminhando e continue acreditando. Continue caminhando e continue acreditando. Por quê? Porque eu estou gerando em você estrutura para lidar com aquilo que eu tenho para você. Mas se rasgar minhas roupas, me roubarem no meio do caminho, isso é o que você tem. Mas ninguém pode roubar quem você é em mim. Você pode chegar sem nenhuma condição, sem nada nas mãos para mostrar. Mas Éder, o que sustenta uma casa não é aquilo que nós carregamos nas mãos, é aquilo que nós guardamos no coração. Então, continue caminhando e continue acreditando. É por isso que eu sou Deus diferente, porque eu não somente anuncio. Bota ali para mim, verso 10, por favor. São duas coisas que ele falou. Ele anuncia o fim no começo, e ele diz assim, ó, o meu propósito permanecerá em pé, e eu farei tudo que me...
Dá um abraço nela aí. São casal, pode. Essa aglomeração pode. O propósito do Senhor permanecerá. Pastor, nada pode? Nada pode. Ninguém pode impedir? Ninguém pode impedir. Nem o diabo, não. E os demônios? Não. E aquele, o Exu, aquele, o tranca-rua? Não, esse aí também não. E o caveira? Também não. Começar a dar o nome de Exu aqui é bravo, né? E aquele outro? Também não. Só uma pessoa pode. É? Quem? Você. Só você pode impedir o que Deus tem para você. O diabo queria vos peneirar, mas eu roguei para que a vossa fé não desfaleça. E quando você tiver bastante fé, maturidade no Senhor, não use da sua fé para si mesmo. Use da sua fé para interceder por pessoas. Porque você tem fé, você ora. Deus, eu conheço um casal que está passando por um problema no casamento. Tem um jovem que está com problema. Tem uma amiga, um irmão, um familiar que está com problema. Deus, eu libero fé em nome de Jesus para que o Senhor mude essa situação. Pastor, e se eu vou orar sempre pelos outros, quando é que eu vou orar por mim? Para terminar agora eu vou terminar. É o mesmo princípio do mantenedor. Para que haja alguém intercedendo por outro, alguém tem que sustentar aquele que está intercedendo. Sim ou não? Por que eu falei que é o mesmo princípio do mantenedor? Porque todo mundo, o dia que eu tiver, um dia eu quero dizimar R$1.000, não dizima 10 de 100, mas quer dizimar 100 de 1.000, quer dizimar 1.000 de 10.000, não dizima R$10 de 100. Primeira coisa, a gente tem que alinhar o nosso coração. Agora, o princípio do mantenedor é: você só pode ser um mantenedor de uma obra, ou de uma ação, ou de algo, se você tiver. Sim ou não? Sim, porque ninguém pode dar o que não tem. Então, se você é um mantenedor de algo, aquele que mantém, ajuda a manter, tem que ter aqui para você manter, ajudar a manter. Sim ou não? É um princípio básico. Porque ninguém pode dar o que não tem. Então, para Deus fazer de você um mantenedor, Ele tem que te dar. A pergunta é: por que Ele não dá? Porque alguns de nós ainda querem para gastar nos vossos deleites. Mas quando tu amadurecer e andar como um homem e uma mulher madura, quando houver maturidade no vosso relacionamento, no vosso entendimento, não tem problema eu colocar 10.000, 100.000, 200.000, 500.000 na tua mão, porque eu sei que tu vai saber dar destino, porque você já se tornou um homem de Deus e uma mulher de Deus. Mas talvez agora eu não possa fazer isso. O teu fim para alguns aqui é esse, mas não dá para lá liberar. Por quê? Porque se o herdeiro for menino, ainda que senhor de tudo, nada difere de um escravo. Ou seja, se eu tenho um filho de 4 anos, o Isaac. Se eu pegar, agora ele me pede dinheiro, eu pergunto para quê? Ele quer comprar Hot Wheels. Se eu der R$100 para o Isaac, ele vai comprar tudo de Hot Wheels. Não posso. Então não posso largar uma proporção, um valor na mão de uma criança, porque não vai saber dar destino, nem usar de forma adequada. Não pode ver. O que você faz com a criança? Você presenteia, você dá aquilo que ela precisa, mas você nunca dá tudo aquilo que ela
poderia ter. Não naquele momento. Por quê? Porque é criança. Eu tenho um carro. O meu carro já é dele. Mas eu não passo. Por que eu não dou meu carro por ele? Não é só porque ele não tem habilitação. Ele não vai saber o que fazer. Ele vai dar o destino errado. Ele não vai nem cuidar. A mentalidade dele ele não tem uma mentalidade de cuidado com aquilo que eu vou dar nas mãos dele. São vários aspectos. Então ele precisa crescer, amadurecer, e vai chegar um dia que eu vou falar, se Deus quiser, ter uma condição de falar: filho, isso aqui é teu agora. Está nas tuas mãos, mas é para servir pessoas. É assim que nós vivemos. É assim que nós andamos. É assim que nós trabalhamos. E é nisso que nós acreditamos. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo de restituição da igreja de Jesus. De restituição, sim. Jesus sempre foi o cabeça da igreja. O que ele está fazendo? Irmãos, como é que se faz para restituir uma pessoa? Tem várias formas. O que Jesus está fazendo nesses dias? Ele vai trocar o corpo, vai trocar os membros? Não, não vai fazer isso. Vai trocar as vestes. Para que o propósito se cumpra de forma adequada e de forma que vá honrar a Deus. No reino de Deus, as vestes, elas são importantes, porque elas também denunciam o que você carrega e como você acredita e crê. Vestes brancas de linho fino faz diferença na vida de quem está vestindo, porque são atos de justiça. E nós vivemos num país injusto, corrupto, numa sociedade corrupta e injusta. Deus está esperando homens e mulheres, alguém que diga: eis-me aqui, eu quero ser essa pessoa. Está todo mundo indo para lá. Não, mas isso é que é conversão. Está todo mundo indo para lá, você vai convergir e você vai para lá. Por quê? Porque Deus falou que é para lá. Não é para onde todo mundo vai. Não é o que todo mundo faz. É o que Deus falou que é para fazer. Amém? Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Você está bem, igreja? Agora eu liberei, né? Eu ouço os passos do noivo. Eu ouço. Nesses dias, um dos papéis que eu tenho é manter o fogo, a chama acesa. Não é na igreja, é na minha casa. No meu casamento, aos meus filhos, manter a chama, manter a lamparina acesa, manter o fogo. Manter o fogo, pastor, porque aquelas que estavam esperando Jesus, elas estavam cuidando do... Não fica cuidando do óleo, cuide do fogo, porque fogo não tem fogo sem óleo. Agora ficar só focado no óleo, ele vazou e tu nem viu. Mas se cuidar para que a chama permaneça acesa no altar, você sabe que para ter fogo tem que ter óleo. Outra coisa que é importante para nós é vinho. Agora você sabe como é que se faz óleo, azeite? Sabe como é que se faz vinho? Esse é o processo que nós estamos passando. Pressão. É tempo de pressão.
ajuste. Tem uma intimidação no ar, até um espírito de medo tentando encontrar um lugar dentro de você, mas não deixe. Fique com a palavra que Deus falou. Mantenha a sua lamparina acesa. Essa, né? É essa aí. Porque eu já ouço o som dos seus passos. Eu ouço o som. Ele está a caminho. Ele está a caminho para buscar. Já veio para salvar, mas Ele está para alinhar. Ele está para alinhar. Quero pedir para você 2 minutos. Quero pedir que você fechasse os seus olhos por 2 minutos. Se você estiver com a sua esposa, dê as mãos. Se estiver com a sua família, dê a mão. E que você não olhasse para nós aqui na frente. Ouça os passos daqueles que está vindo. Eis que bato a porta. Se você entrar, Ele entrará e nós iremos à mesa para ceiarmos juntos. Um tempo de comunhão, um tempo de restauração, um tempo de revelação.